militar, a não realização da reforma. Em 92, quando o afastamento do Collor e a posse do Itamar permitiram a reorganização da direita sob a batuta do PSDB, como previra Leonel Brizola? Eu me lembro que o Brizola foi contra a campanha do impeachment, dizendo isso vai entregar, vai dar chance da direita se reorganizar sob o comando do PSDB. Você não tem medo que aconteça a mesma coisa? Não, o Brizola, na verdade, temia mais o elemento militar. Né? Ele considerava que a quebra do preceito constitucional, certo? Do mandato de 4 anos, certo? Retirando o Collor, abriria um precedente gravíssimo na história do Brasil. Cheguei a conversar com ele muitas vezes sobre isso. Risco sempre tem, né, Breno? É um risco que nós vamos correr. Agora, o problema é o seguinte, nós não estamos em 92. Óbvio, né? Desculpe, mas nós estamos em 2021. E o PT de hoje, as forças de esquerda de hoje, certo? Lógico, nós sofremos uma derrota, estamos na defensiva, sofremos várias, estamos na defensiva, mas eu acho que a situação do país, certo, está degradando a um ponto, certo, que essa questão será colocada por nós ou por os outros. E nós devemos enfrentá-la, devemos trabalhar para que ela aconteça, porque o contrário é nós decidirmos que a prioridade é 22, é disputar a eleição de... Mas se nós formos a frio para a eleição de 22, sem mobilização popular, sem outro nível de luta no país, primeiro nós corremos de não vencer. Segundo, se vencermos, nós não vamos conseguir governar. Então, de qualquer maneira, nós temos que fazer essa tarefa de uma ampla mobilização popular, de uma reorganização dos partidos de esquerda, de criação, talvez, de uma frente ampla, como a do Uruguai, do CNA, muitos já falaram sobre isso, da Geringonça, algo novo, certo? Porque nós estamos vendo que forças políticas novas estão surgindo, a direita e a esquerda. Está aí o Boulos com o resultado da capital de São Paulo. Há uma nova realidade política, há uma nova juventude, há um movimento antirracista, há um movimento de igualdade de direitos da mulher, certo? Há uma consciência ambiental no país e há uma necessidade de um novo projeto de desenvolvimento nacional que não é o de 2002, é um novo, que nós devemos pensar, construí-lo em conjunto com essas forças na base da sociedade. Que, aliás, alguém me disse que o João Pedro Sterles, inclusive, escreveu um texto propondo isso. Com outros já falaram sobre isso, eu mesmo já falei sobre isso, certo? Acho que há acordo sobre isso entre nós, entendeu? Que nós precisamos mudar e mudar rapidamente. Construindo, isso que você chama de construir uma frente de esquerda. Frente de esquerda. Mais do que para construir uma frente antibolsonarista democrática. E nós não devemos nos opor às forças políticas de direita que propõem, se propuserem, certo, o impeachment do Bolsonaro. Não devemos dizer que nós estamos de acordo quanto a isso. Agora, nós devemos organizar uma frente democrática. Nós devemos tomar iniciativa. E está acontecendo isso. Porque se você começa a observar que o movimento sindical tem hoje uma unidade das zonas centrais, uma coordenação, um porta-voz, um programa mínimo, está encarando a realidade do fim do imposto sindical, a realidade que tem que defender a vida e o emprego dos trabalhadores, a realidade que precisa se recriar, se unificar, entendeu? Eu acho que todas as forças políticas que são progressistas, democráticas e nacionalistas deviam se unir na base da sociedade. Entendi. Zé, se o impeachment for vitorioso, hipoteticamente, o PT deveria participar de um governo Mourão? Não. O PT deveria aceitar a legitimidade desse governo? Não. Ou, por exemplo, lutar pela antecipação das eleições presidenciais? Não. Aí nós vamos pôr o carro na frente dos bois. Eu não gosto disso. Acho que o PT tem que lutar pelo impeachment do Bolsonaro. Vamos ver a realidade, a situação e a conjuntura. Evidentemente que nós não vamos participar de governo Mourão, vamos ser oposição a ele, porque as reformas neoliberais continuam na pauta. Nós temos uma agenda democrática e uma agenda de reformas estruturais. Elas são irmãs sianesas, não estão separadas, entendeu? O exemplo não é bom, certo? Elas são dois lados de uma mesma moeda, certo? Nós devemos combinar essa luta. Eu sempre digo, nós devemos ter duas táticas numa mesma estratégia. Não é que nós temos duas táticas. O combate democrático e o combate de uma revolução social, certo? Tem que estar ligado a uma estratégia de acúmulo de forças, certo? E de uma vitória eleitoral, mas, antes de tudo,
de uma reorganização do movimento popular, sindical, agrário, dos partidos de esquerda, da intelectualidade, em torno de um objetivo comum que nós devemos perseguir, devemos construir, sob a liderança do Lula. Nós temos uma grande liderança popular, que venceria as eleições de 18, ou daria a vitória ao Haddad se não tivesse preso. Se o país se mobilizasse, voltar a ter uma forte mobilização popular, seguramente nós temos condições de vencer uma eleição com o Lula, na minha opinião. Você acha que o golpe de 16 é uma página a ser virada, como afirmam certos dirigentes do PT, como Washington Quacquá disse em entrevista à Veja, como outros têm afirmado? Ou ele faz parte do momento político atual? Eu perdi a entrevista do Quacquá, Veja. Faz tempo ou não? Faz um mês. Ixi, não, tá, agora me lembro, agora estou me lembrando. Veja bem, não pode ser uma página virada. Agora, nós não podemos nos recusar a subir no mesmo palanque com quem ajudou o golpe, se é para tirar o Bolsonaro. São coisas diferentes. Nós não devemos virar essa página. Aliás, eu estou acabando de escrever um artigo que eu começo dizendo isso, que eles criaram as condições. A gente sempre tem que dizer que essa situação que nós estamos vivendo é fruto da ruptura do Pacto Constitucional de 88. Mais grave, a ruptura da democracia e do contrato social. Porque lá tem um contrato social que é produto de 70 anos de luta da classe trabalhadora, que é o SUS, que é a educação pública, que é tudo que nós construímos, que é a Previdência, que é o seguro-desemprego, que é o FAT, que é tudo que nós... Inclusive as liberdades democráticas individuais, que são fundamentais para a classe trabalhadora se constituir como poder político no país. Essa é a minha visão, Breno. Nós devemos falar as coisas com clareza, discutir. Eu sei que há muitas críticas e duras críticas a nós que defendemos a participação no bloco para derrotar o Arthur Lira das redes na base do nosso partido. Mas nós devemos enfrentar essas críticas, discutir, debater, então, ouvir, certo? Debater, certo? Porque se nós não discutirmos com clareza, com transparência e não colocamos nossas posições abertamente, certo? Nós vamos fazer um jogo político que não leva a nada porque desmobiliza a democracia. Desmobiliza a base. Já que você voltou a tocar no assunto, essa é a minha pergunta mesmo. Eu já estou incorporando questões que me foram sugeridas pelos espectadores. Não há uma séria contradição, ao menos de narrativa, entre dar centralidade à campanha pelo impeachment e essas alianças do PT para as mesas do Congresso, apoiando Baleia Rossi na Câmara, que já disse que não quer saber de impeachment, e o Rodrigo Pacheco no Senado, que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, não cria um ruído na narrativa do PT se o objetivo principal, de acordo com você, é mobilizar o povo? Não cria, porque a luta democrática é a principal luta nesse momento. E a questão de ter na Câmara e no Senado nossos espaços institucionais e de derrotar o candidato Bolsonaro na Câmara é fundamental. É fundamental. E por quê? Unifica as esquerdas. Nós vimos com muitos problemas para unificar as esquerdas, apesar da posição do PSOL, que está dividido, mas adotou uma posição por candidatura própria, que nós respeitamos, ainda mais sendo a Luísa Erundina candidata, a quem todos nós devemos, né, tributo e admiração. Eu acredito que não é contraditório, porque uma coisa é a luta no nível do parlamento, de evitar o pior, ocupar espaço, porque já mostrou que é correta. Quero citar o Fundeb, mas tem muitas outras questões que se mostrou que é correto. Outra coisa é a luta pelo impeachment. Nós devemos ser transparentes, somos transparentes, ele tem a posição dele, nós temos a nossa. Depois nós vamos batalhar. A situação do país imporá o problema do impeachment do Bolsonaro. Eu estou seguro disso. Você não acha que deveria pré-condicionar a manutenção do apoio Baleia Rossi a que o Maia coloque em votação o impeachment do Bolsonaro? Não, porque ele não vai colocar, então nós não vamos apoiar o Rossi. Eu sou contra não apoiar o Rossi. Eu sou bem franco e bem sincero. Mas às vezes o PT apoia o Baleia Rossi na Câmara contra o Bolsonaro, mas no Senado apoia o candidato do Bolsonaro contra o MDB. Não tem incoerência? Não, é que a sustentação principal do Bolsonaro no Senado é o MDB. Aliás, os três principais líderes, né? O Bezerra Coelho, o Eduardo Gomes e o Eduardo Braga são do MDB. E mais ainda, a candidata deles é morista, lavajatista e, vamos dizer assim, quase que âncora da Rede Globo permanente, entendeu?
que é pior. Acho que o MDB pôs ela de candidato, já que não pode ter o candidato das forças majoritárias, para ela ser derrotada. Sim, mas Essa é o a minha Bolsonaro avaliação. está apoiando o Rodrigo Pacheco no O Senado. Bolsonaro não está apoiando o Rodrigo Pacheco, o Bolsonaro não tem o que fazer no Senado. Eu conheço bem o Senado. Se o Bolsonaro se meter no Senado, o Senado não é a Câmara, ele não vai a lugar nenhum. Rodrigo Pacheco tem uma sustentação dos partidos, certo? Que vai viabilizar. Nós perdemos espaço parlamentar na última eleição da mesa, institucional, que é muito importante. Não é só isso, mas é muito importante porque nós não podemos ficar esquizofrênicos. Nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, nós participamos das mesas, os nossos governos elegem presidentes. Agora nós tivemos que eleger, ou estamos tentando eleger em alguns estados, presidentes para impedir a vitória do bolsonarismo, já que o PP virou o bolsonarismo abertamente. Nós estamos lutando nos estados que governamos para eleger mesas que permitam que o nosso governo realize seus programas. Não são mesas com presidentes de esquerda ou do PT, são mesas com presidentes de partidos de centro-direita, mas com uma maioria que vai sustentar o nosso governo. Essa correlação de força é a realidade. Isso significa que nós estamos condenados a isso e não podemos mobilizar, lutar, ter um programa mais amplo que a questão democrática? Não. Mas é que nós lutamos em campos diferentes com armas diferentes. Eu vejo assim. E lógico que eu digo com autoridade, porque eu fui deputado estadual uma vez, não quis ser mais, fui deputado estadual uma vez e me candidatei a governador. Certo? Não tenho apego à luta parlamentar com exclusivismo e nem como prioridade. Entendeu? Pelo contrário, eu acho que nós estamos na hora de fazer uma reversão na prioridade institucional para a política popular, para a política frente de esquerda, para a política reorganização do nosso partido, para a política formação política, de renovação política, todos esses itens que têm acordo no PT. Inclusive está aprovado pelo Diretório Nacional, no documento primeiramente proposto pela nossa presidente Gleice e depois, com emendas, tudo aprovado pelo Diretório Nacional. Certo? Essas questões que são fundamentais, no meu entender. Para você, o Lula deve ser o candidato do PT às eleições presidenciais? Entendi, desculpe. Para você, o candidato do PT às eleições presidenciais deve ser o Lula? Deve ser o Lula. Só não é o Lula, só não foi porque fizeram um processo sumário político de exceção para impedi-lo de ser candidato e impedi-lo de fazer campanha para o Haddad, que o Haddad venceria as eleições. Bem, tem a subida no muro, né, do nosso Ciro Gomes e do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que não apoiaram o Haddad e nós estamos pagando por isso agora. Entendeu? Então, essa é uma outra questão. Mas há vozes no PT, um deles foi o senador Jacques Wagner, propondo uma renovação no PT e a superação do Lula como sua principal figura pública e eleitoral. Mas eu conversei com o Jacques Wagner, e acredito que o Lula também. Depois ele fez uma live, inclusive, eu não me lembro com quem foi, eu acho que foi com a Gleice e mais alguém, né? Ele fez uma live logo depois dessa fala dele. Bem, o candidato do Jacques Wagner é o Lula. Se o Lula não for candidato, nós teremos que... O que se coloca é se haverá um processo, certo? E se haverá um calendário. Essa é a questão que se coloca. E também qual a ação que nós vamos fazer para levar à anulação ou a declaração de suspeição do Moro no Supremo, qual é o movimento político que nós vamos fazer. Mas eu não acho que o Jacques Wagner... Outra coisa, quando nós falamos em renovação, nós não estamos falando de tirar o Lula, porque daí fica ridículo, né? Porque não pode vir, não, mais o Biden, mais o Corbyn, mais o nosso Bernie Sanders. Não, nós estamos falando de renovação do partido, que eu acho que todo mundo tem acordo. O PT envelheceu, né? Nós estamos vendo a juventude eleger vereadores no PT, homens e mulheres, com uma agenda nova, renovada, né? Com uma pauta, que não pode ser só essa, certo? De problemas que são prementes na nossa sociedade, como o racismo, como a questão do feminicídio, como a questão da desigualdade entre os homens e a mulher, mas também como a questão da pobreza e da desigualdade, que são homens e mulheres que vieram das periferias, das favelas, né, da classe trabalhadora brasileira, dos setores mais empobrecidos da classe trabalhadora. Então, eu acredito que quem será, em primeiro lugar, depende de uma decisão judicial que nós vamos lutar lá para que libere o Lula e o Lula seja o candidato.
Depois, se o Lula vai ser candidato ou não, vai depender também da discussão com as esquerdas. Você tem que definir a candidatura em 2021 ou esse é um assunto de 2022? Não, eu acho que tem que definir de preferência em 2021. De preferência. Se for necessário deixar para 22, deixaremos. Mas eu não acredito que seja o melhor. Porque, lógico que com o agravamento da crise do governo Bolsonaro, com a crise do país, com esse desgaste que ele está sofrendo, com o desgarramento de vários setores do bolsonarismo que já aconteceu e agora do apoio ao governo, é evidente que vai se colocar a questão de candidatura. Primeiro, nós devemos discutir com o PSB, com o PCdoB, com o PDT, com o PSOL, com os outros partidos, PCB, todos, a Unidade Popular, PSTU, todos que, com o movimento sindical, popular, agrário, com a MST, com a CUT, com o CTB, com o UGT, com todas as forças sindicais, devemos discutir, procurar atrair para um debate sobre isso, entendeu? E procurar construir uma candidatura única, ou, se nós tivermos que marchar. Porque, vou dizer com bastante franqueza, Breno, uma coisa que eu não tenho falado muito. Primeiro, nós temos que ter diálogo com todas as forças de esquerda, mesmo que tenha a candidatura do Ciro, uma candidatura do Lula, outra do PT, e uma candidatura aí, vamos supor, aí do Boulos, do PSB, do PCdoB, que ainda não sabemos. Certo? Nós devemos manter o diálogo e um acordo comum de como virar para o primeiro e para o segundo turno. Espero que haja uma candidatura só, no máximo duas. Senão nós corremos o risco de ir para o segundo turno uma força de centro-direita contra o Bolsonaro. Veja bem. Segundo, você acha que é certo que o Bolsonaro estará no segundo turno sem impeachment? É improvável que ele não esteja, mas a minha avaliação é que ele não ganha o segundo turno. Mas ele passará para o segundo turno? É mais provável. É mais provável. Né? E a segunda vaga no segundo turno será disputada entre quem, na tua análise? Entre a centro-direita liberal antibolsonarista, mais do continuismo das reformas. Não sei como é que ela vai se apresentar. Eu acho que ela vai apresentar um programa social. Ela não vai apresentar só um programa de reformas, como ela tem. Eu acho, mas não sei. E as forças de esquerda. Ou o Ciro, um candidato do PT, ou o Ciro, candidato do PT, PSB, PCdoB, ou o Ciro, um candidato do PT e o Boulos, ou o Ciro, candidato do PT e um candidato de outras forças de esquerda, então, não sei, pode ser. Agora, nós devemos também ter um diálogo... É garantido o PT no segundo turno, então? É mais provável que o PT esteja, mas não está garantido, Breno. Eu não acredito que é fácil chegar a 23%, 24% de voto, não. Se o Ciro sai, se o Boulos sai, se o Ciro sai, se o Flávio Dino sai, dependendo de quem vai ser o nome da centro-direita. Porque qual é a minha avaliação? Está se criando uma base social, eleitoral, programática para um candidato de centro-direita, só falta o nome. Ela vai passar de 15% de voto, que o Alckmin não passou. Vamos lembrar que o PSDB sempre tinha 28%, 32% de voto. O nome mais provável hoje seria o Dória? Não acredito. Acho que eles estão à busca de um outro nome. O Dória está procurando se consolidar como esse nome. O partido talvez ele tenha, né, o PSDB. Mas eu não sei se o DEM, não vejo o DEM e nem o MDB entusiasmado com o Dória. Acho que eles estão à procura de um nome. E nós vamos enfrentar outra questão. Se nós queremos vencer no segundo turno com a candidatura de centro-esquerda, nós vamos ter que ter algum tipo de diálogo com a centro-direita antibolsonarista. Porque ela vai votar em nós ou não? Se for o Bolsonaro e um candidato de centro-direita para o segundo turno, o nosso eleitorado votará como? Nós votaremos como? Essas questões precisam ser avaliadas, discutidas. Eu estou falando isso porque, se não chega na hora, aí toma a decisão, todo mundo fica perplexo e indignado. Entendeu? É bom começar a desenhar os cenários. Entendeu? Lógico que a prioridade hoje não é isso. A prioridade hoje é a questão da pandemia, a questão da crise que o país está vivendo, inclusive institucional, porque essa questão do Bolsonaro vai ser colocada, porque ele está indo cada vez... Eu quero repetir, o Bolsonaro está fora do controle. A questão é saber o seguinte, os militares que se encastelaram no poder, estão virando uma casta, vão comprometer as Forças Armadas com isso até o final? As elites econômicas do país, elas vão se comprometer com o Bolsonaro até o final? Vão se afundar com o Bolsonaro? Porque no passado elas pularam fora do barco. E se a resposta for sim a essas perguntas? Sim. Se as elites e as Forças Armadas se comprometerem até o fim? Aí nós vamos ter que lutar contra isso. A ferro é a fogo, correndo todos os riscos. E aí não tem que vacilar em nenhum momento. Nós vamos combater. Vamos lutar contra isso.
Mesmo que a gente perca a eleição e seja minoritário no país, aí nós vamos continuar lutando. Eu não tenho muita dúvida sobre isso, não. Zé, Lógico, dúvidas eu tenho muitas, né? E muitas coisas que eu falo é a minha opinião. Os fatos é que comprovaram. Eu tenho feito um esforço muito grande de olhar os fatos históricos e o que está acontecendo no país agora, de me ater aos fatos, à realidade. Lógico que eu tenho um norte, um guia que eu sempre tive. Muitas vezes me equivoquei, quando propus, por exemplo, campanha de voto nulo em 66, acho que foi um erro nosso das esquerdas que propuseram. Acho que a luta contra a ditadura tinha que ter tido a resistência armada, mas tinha que estar combinado com a luta político-institucional. Resistência armada? Como? A luta contra a ditadura tinha que ter tido a resistência armada? Claro que tinha que ter tido. Eu não tenho dúvida sobre isso. Não como nós a fizemos, porque nós abandonamos a luta institucional, não só pela repressão, pelo ataque a nós frontal, mas havia luta, havia a frente ampla, havia os candidatos dos partidos do MDB já dentro, com os partidos de esquerda, deputado, tudo. Havia muitos espaços para lutar no movimento sindical, em várias frentes. Essa é uma, mas são... É que foi interessante historicamente. Você acha que tinha que combinar a luta armada com a luta institucional? Exatamente. A luta armada, modo de falar, né? Porque isso nós temos que discutir em outro momento. Eu falei um pouco sobre isso no meu livro Memórias, volume 1. E vem o segundo volume por aí, né? A gente já está escrevendo, tem que retomar a pandemia, meu câncer, né? A vida, as dificuldades financeiras, tudo, a demanda de atuar politicamente me afastaram desse segundo volume, mas eu quero retomar. Espero que eu consiga agora. E quando o PT voltar ao governo, deveria ter o mesmo programa que teve entre 2003 e 2014? Não, outro programa. Esse debate nós temos que fazer no PT. Eu acho que estão fazendo. A Fundação Perseu Abramo, os NAPs, foi apresentado um programa de reconstrução e transformação. Eu vejo os debates que estão acontecendo. O Ciro Gomes publicou um livro com uma proposta. Eu acho que daqui a pouco o PSB e o PCdoB, que estão discutindo, inclusive, uma federação, uma fusão, vão se apresentar. Eu acho que o PT precisa, sim, ir construindo. O ideal é que nós construíssemos uma proposta de baixo para cima, né, Breno? Mobilizando. Porque tem um problema, nós temos que envolver a militância, os diretórios municipais em campanhas, em debates, em discussões. O PT precisa entrar na era digital, precisa consultar os filiados pela internet. Precisa criar um debate amplo, democrático, que envolva toda a militância popular, sindical, agrária, intelectualidade, academia, como tem sido feito. Há esforços, há iniciativa, porque quando a gente critica, nós não estamos querendo dizer que não hajam petistas lutando nos bairros, na periferia, que não haja petistas fazendo esforço nas redes, que a direção do partido não esteja fazendo. Além do que, a militância petista, nas consultas que teve, poucas ao longo da história do partido, se mostrou muito inteligente, né? Ela derrotou o parlamentarismo em favor do presidencialismo em 93 e escolheu a candidatura da Luísa Erundina contra a do Plínio Arruda Sampaio em 88. Exatamente. Nessas duas eu tenho contas a pagar, porque eu apoiei o parlamentarismo e apoiei o Plínio, viu? Você vê que... Qual é a diferença fundamental do programa que o PT deveria ter se voltar ao governo com o programa que teve entre 2003 e 2014? A diferença é a revolução social, que nós temos que pregar no país, que é a reforma tributária, a reforma do sistema bancário e financeiro, é a reforma política. E é um projeto para o país no mundo, uma visão do Brasil no mundo hoje. Porque nós vamos ter que mudar a mobilidade urbana. Tem convocação de constituinte? Tenho dúvidas, Breno, sinceramente, viu? E meus companheiros e minhas companheiras, todos que estão nos ouvindo, todas. Tenho dúvidas. Mas, de qualquer maneira, acho que a direita vai acabar puxando. Aliás, eles estão fazendo uma reforma constitucional, né? O Fernando Henrique começou e agora eles estão concluindo a reforma constitucional, que é o desmonte do Estado de Bem-Estar Social e do Estado Nacional. Como impedir que o novo... Porque é o seguinte, Breno, nós, nesse momento, devemos defender a Constituição de 88, porque eles estão atacando essa Constituição. Eles atacam o Estado Nacional, porque destruir as estatais e os bancos públicos é tirar do Brasil os instrumentos que o Brasil tem de uma política soberana e autônoma. É capitalista, desenvolvimento, mas é. Segundo,
Destruir o Estado de bem-estar social é retirar da classe trabalhadora a participação na renda nacional que ela construiu. Como é que o trabalhador participa da renda nacional? Pelo salário e pelos serviços públicos universais gratuitos, pelo lazer, pela cultura, pelo saneamento, pela habitação, né? Ele participa porque ele tem educação pública gratuita, o SUS, né? Ele não participa da renda nacional, ele vira um escravo. Ele trabalha só para receber uma ração, né? Como se fosse um capitalismo de guerra. Né? Então, nós precisamos ganhar a sociedade. Como agora a pandemia está mostrando a importância da educação pública gratuita, a importância do SUS, a importância do papel do Estado no mundo todo. Nós devemos fazer um debate de um novo modelo de desenvolvimento que vai envolver a questão ambiental, a questão energética e a questão do alimento, do fim do agrotóxico, fim da agricultura predatória, fortalecimento da agricultura orgânica, familiar, uma nova concepção de empresa, uma nova concepção de mobilidade urbana, o carro elétrico está vindo, uma nova concepção de controle da devastação que nós estamos fazendo na natureza. Eu estou falando isso, viu, Breno? Porque não vai bastar só um projeto de crescimento. Se for o crescimento do mesmo jeito que está havendo, não vai interessar para a juventude. Não vai interessar hoje no Brasil. Não tem apelo. Nós temos que pensar um novo modelo de crescimento que vai envolver o debate sobre o capitalismo, sobre o lucro. Porque, no fundo, a pandemia está mostrando que, quando o lucro predomina, vem a vida humana sendo ceifada. Porque, quando predominou o lucro dos comerciantes em Manaus, mesmo dos ambulantes pobres, olha o que nós estamos vendo. Nem vai ter, porque agora o lockdown é total. Nem vai haver comércio ambulante, nem vai haver funcionamento dos serviços, mas também milhares de vidas serão ceifadas. Você está propondo um programa mais radical do que no período anterior. Como impedir que um novo governo do PT tenha o mesmo destino do governo da Dilma Rousseff, derrubado por um golpe de Estado? Aí você está pedindo para me responder o impossível, mas não o improvável. Bernão, nós já temos experiência sobre isso. Se nós não aumentarmos o nível de democracia interna no partido, não construirmos uma nova esquerda fundada na democracia e nas bases populares, sindicais, agrárias dela, na intelectualidade, e se nós não fortalecemos um amplo e poderoso movimento popular, de rua, de protesto, de luta, certo? E não travarmos um debate franco, aberto, sobre o futuro do país, nós não vamos ter capacidade, porque nós vamos ganhar numa correlação de força, pode ser muito melhor, mas num parlamento com as mesmas características, se for 22, né? Sem uma reforma política institucional no país. Então o desafio é grande, precisa de uma direção, precisa unidade, coesão e clareza de objetivos e de programa. Eu acredito que nós devíamos ter feito uma conferência política para fazer um balanço desses últimos anos. Não foi feita, porque se misturou isso com... Podia ser para discutir direção, podia ser para discutir a crítica. O PT tinha que fazer um congresso extraordinário para discutir a situação política. Para não pôr o nome de congresso, que vai parecer que você quer mudar a direção, que você quer fazer acerto de contas sobre o passado recente, vamos fazer uma conferência. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter que fazer um debate. Eu quero saber o seguinte, esse debate vai envolver a militância do PT, vai envolver a militância sindical, popular e agrária, vai envolver as outras forças políticas, vai envolver as centrais sindicais, os grandes movimentos que nós temos, como o MST ou como o MTST, ou não? Vai envolver a academia, a intelectualidade, vai envolver os jovens? Se não vai envolver, não valerá para nada. Vou falar com bastante clareza. É papel que depois, palavras ao vento e papel que pode ser rasgado. Estou claro ou não? Você está propondo que o PT faça um giro estratégico? Não tenho pretensão de propor um giro estratégico no PT. Eu estou expressando o que eu acho. Né? O PT, eu não vou propor nada para o PT, que vão dizer que eu estou querendo subverter o PT, certo? Eu estou falando como filiado do PT, como é que eu avalio. É por um giro estratégico? De certa forma, sim. Porque o mundo mudou e o Brasil mudou.
E nós sofremos derrotas, que são derrotas estratégicas, né? Não foi pouca derrota que nós sofremos. Se nós não fizermos uma reavaliação do que o PT precisa, como é que nós ficamos? Entendeu? Eu acho que nós precisamos dessa reavaliação. Se você tivesse que resumir esse giro estratégico que você propõe, me dê uma frase que resuma isso. Difícil, né, Breno? Ou duas frases, você está à vontade. Se eu fosse o Fernando de Moraes, o Leonardo Padura, um grande escritor, eu faria isso. Ou um grande jornalista como você e tantos outros, eu faria, certo? Mas tente resumir como Não. Você foi o principal formulador da estratégia de centro-esquerda em 95. Como você formularia agora a estratégia? Não, porque nós temos que fazer, primeiro, um aprofundamento radical da democracia do PT. Essa é a primeira coisa. Segundo, nós temos que reorganizar o PT e buscar a unidade das forças de esquerda. Terceiro, nós temos que construir, após uma leitura, uma releitura do Brasil e do mundo, inclusive do balanço dos nossos 40 anos e dos últimos anos, dos últimos 15 anos, na verdade, os últimos 20 anos, né, de 2012, nós devemos propor uma revolução social no Brasil, uma revolução democrática, institucional, e uma distribuição radical da renda e da riqueza do país para viabilizar um projeto de desenvolvimento do PT, a nova inserção do Brasil no mundo, sabe? E um novo projeto de desenvolvimento que leve em conta as realidades atuais, as demandas atuais do século XXI, que está aí o carro elétrico, está aí a questão climática, ambiental, está aí um partido menos institucional e mais de mobilização? Um partido que seja capaz de sustentar o seu projeto institucional com uma ampla base popular organizada e consciente e combativa. Zé, o PT ainda é socialista e anticapitalista, antiimperialista, mesmo que socialismo e imperialismo sejam palavras que raramente se encontram em suas resoluções desde 1995? O PT é anti-imperialista, inclusive no governo, o Lula se recusou a apoiar a invasão do Iraque, adotou uma política externa altiva, para resumir, altiva e ativa, né? Fez a integração da América do Sul sobre um prisma que não era um prisma nem da Europa nem dos Estados Unidos. Começou a construir um projeto de desenvolvimento, certo, que era soberano e autônomo. Então, o PT foi, é e deve ser um partido que lute contra a hegemonia norte-americana no mundo, ou seja, contra o imperialismo. Principalmente as guerras, a militarização, a imposição dos interesses nacionais americanos ao mundo. E o mundo vai mudar nesse sentido, eu já falei um pouco sobre isso. Acho que o PT continua, portanto, um partido. E o PT tem que ser um partido socialista, anticapitalista, tem que construir para esse momento histórico, para essa conjuntura, um programa que esteja conectado com isso e crie as bases para isso, para dizer minha posição bem clara. Ou seja, você acha que o PT tem que ter uma estratégia cujo objetivo permanece sendo o socialismo? Mas nós precisamos debater o que é esse socialismo. Aliás, está se organizando um seminário, né? Socialismo do século XXI, isso eu entendi. Não tenho informações. Não, eu vi que o Fernando Haddad estava propondo, alguém me falou, fazer um seminário sobre o socialismo do século XXI. Bem, tem havido debate sobre o socialismo do século XXI, né? Nessa lógica do que você defende, de um partido anti-imperialista, socialista, anticapitalista, a gente sabe que existem divergências dentro do PT em relação à Venezuela e Cuba. Qual é a sua opinião em relação à posição que o PT deve ter em relação a essas experiências? A defesa, sem vacilar, primeiro porque elas estão submetidas a um cerco militar, econômico, financeiro, político, a destabilização, a sabotagem pelos Estados Unidos. Cuba, há mais de 60 anos. É uma coisa criminosa, é condenado por todas as Nações Unidas. Geralmente vota contra. Agora o Brasil entrou nessa lista triste, né? Israel, Estados Unidos e um ou outro lá, Palau, não sei nem mais. Ilhas Marshall e Israel. Então é isso aí, né? Ilhas Marshall, eu falei Palau, estou ofendendo lá o povo de Palau. Ilhas Marshall, Israel. Essa é a primeira questão. Segundo, nós não devemos aceitar essa caracterização que tem uma ditadura na Venezuela, né? Porque que migrou 3 milhões de pessoas. Qual é o país que suporta
o cerco econômico, financeiro, um país que suporta o nível de sabotagem, de agressão. O que aconteceu com a Síria? Qualquer país. Fora que 1/3 da população de vários países da América Central migraram para os Estados Unidos, e ninguém coloca isso. Fora que no México nós temos mexicanos, tem estados no México que a metade da população migraram. Fora que existe um problema de migração mundial, independente do sistema político e econômico de cada país. Evidentemente que a principal causa da migração da Venezuela não foi o governo Chávez, não foram as medidas que ele adotou, foi a guerra híbrida instaurada contra a Venezuela, que só agravou, e a queda do preço do petróleo, que só agravou, que é uma coisa brutal para a Venezuela. Aí fala, não, mas a Venezuela importa 75% dos alimentos. A Grã-Bretanha importa 75% dos alimentos também, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Calma aí. Fala, vamos produzir em Cuba tudo. Vai produzir, o custo é 2, 3 vezes maior que importar dentro pelos alimentos. Precisa olhar a característica. O Japão, por acaso, produz energia? Não produz? Importa tudo, produz todos os alimentos? Nada. Então tem muita discussão aí que joga assim, e aí fala que é tudo culpa do chavismo, tudo culpa, né, da era bolivariana. Não é verdade. Nós temos que defender tanto Cuba como a Venezuela, e enfrentar esse debate, aceitar esse debate. Lógico que você pode reconhecer erros graves, erros econômicos, que todas as revoluções, todas. Aliás, não tem governo, não tem, não no capitalismo, no socialismo, que não cometa erros crassos, que não deixe passar oportunidades, que não erre em definições. Né? Vamos lembrar aqui no Brasil os 21 anos de ditadura de governo militar. Né? Quantos erros gravíssimos foram cometidos, quantas oportunidades o país perdeu. Mas isso não significa que, com o trabalho de milhões de brasileiros, né, que não tiveram esses benefícios daquele crescimento, houve grandes mudanças no Brasil, inclusive a indústria de base, a indústria na infraestrutura do país. Né? O país também, inclusive na agricultura brasileira, para o bem ou para o mal, surgiu o agronegócio. Entendeu? Então, estou falando isso porque nós temos que analisar, estudar, analisar a realidade de cada país, certo? Para tirar conclusões sobre esse país. Os elementos fundamentais da sobrevivência da Revolução Cubana, com tantas dificuldades, e da resistência venezuelana sob um cerco tão brutal. Você recentemente escreveu uma introdução para um livro sobre a questão venezuelana, inclusive, falando disso. Eu já falei aqui sobre a Venezuela. Sem a mobilização, o apoio popular, produto da poderosa distribuição de renda, pela primeira vez na história da Venezuela, primeira vez, a renda do petróleo não ficou exclusivamente com as elites e com o capital externo. O Chávez se apropriou legitimamente, legalmente, constitucionalmente dessa renda e transformou em emprego, casa, comida, esgoto, escola, educação, saúde para o povo venezuelano. Ninguém vai apagar essa realidade. E a Revolução Cubana começou por acabar com o racismo, devolver a dignidade ao povo cubano, que era um prostíbulo dos Estados Unidos à ilha, da jogatina, da máfia. E o povo trabalhador era oprimido e o racismo era total em Cuba. Só de reinstaurar a soberania da ilha e acabar com o racismo, e acabar com o machismo, que em Cuba era uma coisa assustadora também, a degradação do papel da mulher na sociedade, e dar ao camponês a terra que ele sempre lutou, você dá independência, porque Cuba sempre foi uma ilha, a joia do Caribe, cobiçada pelos Estados Unidos, que não é uma retórica. Filipinas foi ocupada e Porto Rico virou território americano. Tudo que eles queriam era se apossar de Cuba, só de devolver a independência, acabar com o racismo, dar à mulher seu devido respeito e lugar na sociedade, e cuidar principalmente da educação e da saúde dos cubanos, da segurança dos cubanos, a Revolução sobreviveu. Um misto de nacionalismo, fidelismo e socialismo. Porque com a guerra, porque guerra, invadiram a ilha, vamos lembrar disso. Invadiram, desembarcaram tropas para tomar o governo, como fizeram em outros países que foram bem-sucedidos. Em Cuba não foram, fizeram, porque foi assim que derrotaram o governo de Arbenz, foi assim que derrotaram Allende e tentaram agora derrotar o Evo. É com misto de intervenção externa, se necessário militar, e sabotagem e destruição da economia. O que fizeram com a Venezuela e Cuba sobrevive e resiste, é inviabilizar o país. Se você põe zero comida, zero energia,
e zero medicamentos para um país, cerca esse país, como tentam fazer com o Irã. Destruíram a Líbia, olha a Líbia que é hoje. Um país com 3 nações praticamente já, 3 territórios, 3 exércitos, em guerra civil até hoje. Vamos lembrar qual é o resultado da invasão do Iraque, do Afeganistão, da Síria. Guerra, miséria, pobreza. Agora está lá o Iraque, desculpe, pedindo retirada de todas as tropas estadunidenses do país. Depois de quantos anos? Para quê? Qual é o resultado da invasão do Afeganistão? Qual a destruição da Síria? Fora a impunidade de Israel de fazer o que está fazendo. Inclusive nos territórios que, pela ONU, são da Palestina, que é as colônias na Palestina. E o militarismo, né, e praticamente uma guerra permanente contra os palestinos, e agora contra o Irã. Esse é o mundo real. Só uma maneira de sobreviver nele. E o Putin mostrou. E o Irã está mostrando. E a China também. Não há outra maneira. E aí o Brasil alinha suas forças armadas, as submete ao comando sul-americano e à OTAN. O Brasil, 5º país do mundo em território, 6ª população, uma das maiores economias do mundo, um país que tem tudo para se desenvolver de maneira soberana, justa, democrática. É isso que nós queremos o futuro para o Brasil? Então essa é mais uma tarefa que nós temos pela frente. Né? Por isso que essa questão é muito bem colocada, essa questão que você coloca sobre o imperialismo. Essa história que não existe mais imperialismo é boa para quem quer se enganar, né? E custa caro esse auto-engano. Né? Você não acha que, historicamente, o PT subestimou a questão do imperialismo? Não. Acho que a política externa do Lula revela... E nós fomos... Bem, primeiro o PT surgiu em grande parte da solidariedade internacional, né, Breno? Porque o movimento sindical já vinha numa relação internacional. E o PT fundou o Fórum de São Paulo, foi o principal, não somente o PT, sem outros partidos, grandes partidos, não teria havido o Fórum de São Paulo, mas nós tomamos iniciativa internacional do PT. Como? No período em que você preside o PT, qual era o partido que era o grande aliado do PT? Bem, o PRD no México, o Partido Comunista Cubano, certo? A Frente Ampla Uruguaia. Aqui diz que esses eram os principais, depois a Frente Sandinista, depois a Frente Farabundo Martí, que governam esses países. Né? Acho que o PT, o Fórum de São Paulo se estruturou em torno desses partidos. Né? Outros partidos participaram, outras forças políticas da Colômbia, do Panamá, da República Dominicana, o PRD, desses partidos. Numa introdução a um livro recém-lançado sobre a experiência venezuelana, relembrou uma frase tua de 2002. Em 2002, o Chávez sofre um golpe de Estado. Você, perguntado por um jornalista, se não me engano, da Folha de São Paulo, responde algo que foi bombasticamente aproveitado pela direita. A frase tua foi: se eu fosse venezuelano, pegaria em armas para defender o governo de Hugo Chávez. Você se arrepende dessa frase? Você repetiria essa frase hoje, caso Maduro estivesse diante de uma outra situação de golpe de Estado? Eu falei essa frase naquele momento e não me arrependo. Agora, hoje a situação é outra. Maduro está sob uma intervenção militar norte-americana, sob um bloqueio econômico e financeiro, inclusive humanitário. E agora deu uma lição para o mundo. Apesar de tudo que o governo Bolsonaro fez contra a Venezuela, tudo, porque, na verdade, praticamente apoiou a tese da intervenção externa, só foi paralisado pela falta absoluta de condições do Brasil de fazê-lo. Vamos lembrar sempre que o Brasil mandou tropas para a República Dominicana. Nós temos essa vergonha histórica. Né? Uhum. Mandamos jovens brasileiros e íamos mandar para a Guerra da Coreia. Não fosse o PCB, as esquerdas se levantarem contra, os intelectuais, os artistas, as classes médias brasileiras, os sindicatos se levantarem contra. Queriam mandar tropa para a Coreia, que o Brasil se envolvesse na Guerra da Coreia. Acho que a situação outra é hoje, é outra, certo? Não se pode discutir essa questão nesses termos que foram colocados naquele momento que eu disse e não me arrependo. Acho que eu não devo dizer que se houvesse um golpe de Estado, até porque golpe de Estado já houve, né? Várias tentativas contra o Maduro. O Maduro está sob cerco, então ele deve ter toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio.
A última pergunta, Zé Dirceu. Muitas outras poderiam ser feitas, eu até peço desculpas aos nossos espectadores e espectadoras, que dessa vez eu não pude ler as perguntas apresentadas, nós tivemos aí aquele momento de interrupção técnica. De toda maneira, queria agradecer a todos que mandaram perguntas. Eu, de alguma maneira, fui tentando incorporar essas questões nas perguntas que eu apresentei ao nosso entrevistado. Agradeço muito a quem expôs perguntas, especialmente a quem contribuiu com o Superchat. A última pergunta. Você acredita em mudanças importantes com a posse de Joe Biden nos Estados Unidos? Não entendi, desculpa. Você acredita em mudanças importantes no mundo com a posse de Joe Biden nos Estados Unidos? Veja bem, Breno, se nós levarmos em conta o que era o Trump, acredito que haverá mudanças que são importantes para o mundo. Se ele volta ao acordo de clima, certo? Se ele deixa de ter uma agenda, né, absolutamente de obstrução de outras entidades como a OMS, como o Pacto de Imigração, certo? Se ele muda de atitude com relação à questão da China, que nós a conferir, porque pode ser que ele mantenha a agenda do Trump, que eu acho que é uma necessidade da economia norte-americana, certo? Porque é evidente que a China caminha para uma hegemonia tecnológica, certo? E econômica. Militar é outra questão, certo? E que a China está em marcha para isso. Então haverá uma disputa. Né? E acredito que com relação ao Brasil haverá uma mudança radical, certo? Nos termos que é proposto pelo bolsonarismo, negacionismo no meio ambiente, negacionismo na pandemia, certo? Desrespeito total aos direitos humanos. Não estou querendo dizer que os Estados Unidos vai contribuir para a queda do Bolsonaro, até porque os bolsonaristas já estão dizendo isso, até os militares já estão dizendo isso. Eu acho que pode haver com relação a Cuba também e a Venezuela, pode haver. Agora, há uma outra agenda dentro dos Estados Unidos muito importante, que o pacote anunciado pelo Biden, pelo menos, é o viçareiro. Né? Agora, há muitas dúvidas, porque as nomeações que ele tem feito expressam muito, certo? O aparato, né, tradicional do Partido Democrata, o chamado Estado Profundo, as políticas tradicionais, a conferir, portanto, como é que os Estados Unidos vai se comportar nas relações internacionais. Há uma discussão sobre os acordos nucleares com a Rússia, há discussão sobre o papel da Europa, quer dizer, há muito o que se discutir. E há a reestruturação do capitalismo pós-pandemia, porque acho que não o capitalismo financeiro como existe hoje não sobreviverá, no meu entendimento. Talvez eles mesmos comecem. Acho que há muitas divergências sobre isso. Né? O caminho não será fácil como foi em Bretton Woods depois da Segunda Guerra Mundial. Ou aparentemente fácil. Né? Você acha que muda substancialmente a política imperialista em relação à América Latina? Não, substancialmente não. Não. Pode mudar a forma, certo? O tempo dela, a forma, até porque a realidade do mundo está mudando também, né, Breno? A Venezuela sobreviveu também porque existe a China, a Rússia, o Irã, existe outra realidade no mundo, muitas contradições. Né? Não é só porque resistiu, na minha opinião. O que você espera para os próximos meses para a América Latina e para o Brasil? Só para encerrarmos aqui a entrevista. Encerrar mesmo, que eu também já estou aqui agoniado com a minha agenda. Veja bem, Breno, eu acho que haverá um ascenso das lutas populares, certo? E nós veremos o retrocesso das forças conservadoras, da América do Sul particularmente, certo? Nós temos a situação do governo do André Lopes Obrador no México, que você conhece, que é uma coisa específica. Acredito que se agravará muito a questão da migração para os Estados Unidos, nós estamos vendo agora as marchas, né? Esse é um grande tema que parece que o Biden vai enfrentar já, legalizando 11 milhões de imigrantes, vamos ver como é que isso vai caminhar. A América Central não continuará por muito tempo como está, porque eu acho que está se agravando muito a situação da América Central. Entendeu? E na América do Sul, eu acredito que nós vamos avançar, as forças democráticas, progressistas de esquerda. Como já mostrou a eleição municipal no Uruguai, o plebiscito no Chile, a eleição na Bolívia, a vitória na Argentina, vamos ver agora, conferir o Equador, a Colômbia, e também a situação da Venezuela, que evidentemente que o Maduro teve uma vitória. Né? Não é à toa que a União Europeia retirou, se eu entendi, né, o apoio
Guaidó como presidente, né, de mentira da República Bolivariana Venezuelana. Embora ele tenha sido convidado para a posse do Joe Não, Biden. isso é os americanos. Mas vamos ver até onde vai essa política deles com relação à Venezuela. E o povo brasileiro entrará em cena? Eu acredito que sim. Eu não acredito que o nosso povo não luta. Isso não tem precedente histórico. Nosso povo sempre lutou. Inclusive, mesmo em silêncio, foi nas urnas em 74, derrotou a ditadura. Derrotou a ditadura nas urnas em 66 em Minas, no Rio. Não parou de lutar. Lutou, a geração de 68 lutou. Depois, a 75, a partir de 75, veio a reconstrução da UNE. Depois vieram a luta da caristia, a SEB, as pastorais nas grandes periferias. Depois vieram as grandes greves, veio a anistia. Na década de 80, nós lutamos nas diretas, lutamos pelo impeachment do Collor, lutamos 8 anos contra o governo Fernando Henrique Cardoso, grandes greves, grandes lutas contra as privatizações, dívida externa, marcha para Brasília. Acho que nós sempre lutamos, e haverá luta nesse país. Não há que imaginar que um governo adota a política que está adotando, certo? Que é uma política que vai só tirar renda, tirar direitos, tirar serviços públicos da imensa maioria dos brasileiros, degradar o trabalho, certo? Precarizar o trabalho, e que não haverá luta. O problema é onde nós estaremos. Que haverá luta, haverá, Breno, tenho certeza. Zé, eu queria agradecer muito pela entrevista. Eu acho que os nossos espectadores e espectadoras puderam aproveitar muito das suas análises, das suas informações, dos seus balanços, das suas autocríticas. Um grande abraço e boa semana. Eu que agradeço a oportunidade, Breno. Grande abraço.